Olá pessoal, então vamos aqui para uma aula de noções da planilha de cálculo MS Excel. O que seria MS Excel? O MS é Microsoft, né? Então o Excel ele foi desenvolvido pela empresa chamada Microsoft, né? Empresa cujo dono é o Bill Gates, né? E a gente tem alguns similares no mercado. Por exemplo, a Google tem o Google Planilhas. Tem um software livre que é chamado LibreOffice Calc. LibreOffice é um pacote de aplicativos, né? Um deles é o Calc, que o Calc é similar ao Excel. E no sistema da Mac, né? Macintosh, que é o sistema da Apple, a gente tem o Numbers, né? Que é similar também ao Excel. A maioria das funções são parecidas, né? E para que é o Excel? Para que serve, né? O Excel ele trabalha com planilha eletrônica. E a planilha eletrônica é um programa de computador que foi desenvolvido para organizar, calcular e analisar dados de forma rápida e eficiente. Ela é formada por grades e colunas, né? Como se fosse uma grade e colunas que se cruzam formando as células. E o Excel, tá vendo aqui que ele tem A, B, C, D, E. Essas são as colunas, tá vendo? Então a gente tem as colunas. Se eu clicar aqui na setinha para frente, ó, quando chega no Z, ele começa no AA, AB, AC, AD. Quando termina esse A, ele vai para B. Vamos lá, ó. Ele vai para B aqui, ó, BA, BB, BC, até chegar no ZZ, né? ZZ, ZA, ZB, ZC, até chegar no ZZ. Então no Excel a gente tem aqui as colunas e a gente tem as linhas. Então o Excel é um conjunto de colunas com linhas. E aqui no meio, né, onde faz a junção da linha com a coluna, a gente tem a célula, né, onde cruza aqui a coluna com a linha, né? Nesse meio aqui é a célula, aqui, ó, tá? Então esse aqui é uma célula, esse aqui é uma célula, esse aqui é uma célula, tá? Então o Excel é formado por linhas e colunas e células. E nessas células a gente pode inserir números, textos, fórmulas, funções, né? Então as linhas são identificadas por números, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E as colunas são identificadas por letras A, B, C. Né? Então no intervalo aqui dessa linha com a coluna, a gente sempre vai ler a coluna e a linha. Por exemplo, aqui nessa célula está na coluna C, né? Então essa célula seria a C, né? C, como está na linha 3, C3. Então aqui seria C3, está na coluna C, na linha 3. Essa célula aqui está na coluna E, na linha 3. Então aqui seria E3. Já essa outra célula está na coluna C, na linha 6. Então aqui seria C6. Se eu pegar a outra célula mais para frente, aqui está na coluna I, na linha 5. Então aqui vai ser I5. E por que a gente precisa dessas informações? Porque às vezes a gente precisa fazer algumas fórmulas para fazer alguns cálculos no Excel. Então as fórmulas a gente constrói baseado nessa junção aqui de linha com coluna, né? Que é a identificação da célula. C3, C6, E3 e 5. Né? E a gente pode ter também um intervalo. O que seria um intervalo? Se eu pegar aqui esse intervalo aqui de linhas, tá vendo? Ó? Então o que seria esse intervalo? O intervalo que ele vai de I5 a I12, né? Vai do I5 aqui, né, na linha 5 até a linha 12, né? Então é o I5 até I12. E como é que a gente faz essa identificação? A gente coloca assim, ó, I5, 2 pontos, I12. Então, toda vez que eu tiver assim, uma identificação, 2 pontos, outra identificação, quer dizer que o intervalo, né, que eu peguei aqui na coluna I, da linha 5 até a linha 12.
Vamos supor que eu pego outro intervalo aqui. Vamos supor que eu coloque F3, dois pontos, F15. Então, é um intervalo que vai na coluna F, na linha 3, que está aqui. Deixa eu colocar de outra cor. Que vai aqui da linha 3 até a linha 15. Então, esse aqui é o intervalo F3 até F15. Tá? Então, o Excel ele é formado, né, pelas linhas e colunas. O que mais a gente tem no Excel? A gente tem aqui as barras de menu. Tá vendo? Então, tem essa barra de menu, menu inicial. A gente tem o menu inserir aqui, a gente tem algumas opções, tabela dinâmica, tabelas recomendadas, tabela, formulários, ilustrações. Então, a gente tem vários menus e cada uma dessas opções do menu tem uma setinha para baixo. Quando a gente clica na setinha, abre aqui outro submenu. Tá vendo? Submenu, e aqui tem outro submenu, outro submenu. Então, sempre que a gente clica nas setinhas, vai abrindo submenus. Alguns não tem, igual checkbox não tem submenu. Tá vendo? E esse aqui de gráfico tem, filtros tem, texto tem, símbolos tem. Então, a gente tem vários itens do menu, né? Tem o menu inserir, menu desenhar, menu layout da página, fórmulas e assim por diante. Então, esses aqui são os menus aqui do Excel. Tá? Então, essa aqui é a barra de menus, né? Aqui em cima a gente tem a barra de título. Essa barra aqui de cima tem escrito pasta 2. Tá vendo? O que seria a pasta de título? É onde está o nome do arquivo que está aberto aqui. Esse arquivo ele chama pasta 2. E eu posto o nome do software. Ó. Software Excel, o nome pasta 2. Por que está pasta 2? Porque eu ainda não salvei, né? A partir do momento que eu salvo esse arquivo, esse nome vai mudar para o nome do arquivo que eu salvar. Então, essa aqui é a barra de título, né? Tem um botão aqui, esse botão do X, é o botão de fechar. Se eu clicar aqui, eu fecho a aplicação. Tem esse botão aqui, que ele é de minimizar. Se eu clicar nele, a tela minimiza, né? Ela some aqui, fica minimizada. E esse botão do meio é o botão de maximizar. Então, eu posso clicar aqui, ó, e posso, tá vendo? Ela diminui de tamanho, eu posso mudar o tamanho que eu quiser aqui, né? E aqui tem esse botãozinho aqui, que no caso o meu Excel, ele é pago, né? Eu pago ele todos os meses, então eu tenho o meu login aqui, tá? O Excel que é gratuito, né? Não aparece o rostinho aqui, tá? O que a gente tem mais? A barra de pesquisa, qualquer coisa que a gente quiser pesquisar aqui, né? Um botão para salvar, salvamento automático. Se eu clicar aqui, ele vai, tá vendo? Pedir para eu escolher uma pasta para fazer o salvamento automático. Para que isso é importante? Vai que eu estou digitando qualquer texto aqui no Excel, e o computador desliga, ou acaba a energia, ou por algum motivo desliga, né? E provavelmente eu vou perder tudo que eu estou fazendo. Então, quando eu habilito aqui esse salvamento automático, ele de tempos em tempos ele vai salvando o que eu estou fazendo sem eu precisar de clicar no botão de salvar, que é esse botão aqui, tá? Isso é uma forma segura da gente trabalhar, né? O que garante aí que sempre a gente não vai perder nada, tá? Mais aqui à esquerda a gente tem esse íconezinho verde que é o ícone do Excel, né? A gente tem essa barra aqui, ó. Aqui é a barra de fórmulas. Então aqui a gente vai colocar as fórmulas do Excel. Aqui colocar as fórmulas, tá vendo? Depois eu vou mostrar como é que colocar as fórmulas, tá? Eu posso vir aqui também, inserir função, fórmula, tá vendo? Aqui eu posso escolher qual o intervalo que eu vou usar aqui, tá? Então basicamente é isso, tá? Excel, a gente trabalha com texto e com planilhas, né? Quando eu clico aqui, tá vendo? Eu cliquei aqui no G7. Então, toda vez que eu clico em alguma célula, eu vou falar que essa célula é uma célula ativa.
Então, se eu cliquei na célula J6, por exemplo, vou marcar aqui, só para identificar. Então, se eu cliquei aqui nessa célula J6, então quer dizer que ela é uma célula ativa. Então, todas as vezes que falar célula ativa, é a célula que eu estou clicando. Se eu clicar aqui, por exemplo, na F3, então a minha célula ativa é a célula F3. Tá? E quando eu insiro alguns textos aqui no Excel, vou colocar um nome aqui, por exemplo, aula de Excel. Tá vendo que ele ultrapassou aqui os limites da coluna G, tá vendo? Ó? Tá vendo a coluna G? Desceria aqui mais ou menos, ó, onde está passando o mouse. Tá vendo? Ó? Deixa eu colocar uma corzinha aqui de fundo. Aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor diferente, só para identificar. Aqui, ó. Tá vendo? A célula ativa aqui, que eu cliquei, né? A G7, tá vendo que ela só vem até aqui. O pedaço do Excel são fora dessa célula. Então, eu tenho duas maneiras de adaptar isso, de consertar. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui entre o G e o H. A setinha até então é branca. Quando eu chegar aqui, a setinha do mouse vai ficar preta. Então, eu clico e posso arrastar para o lado. Ó. Então, eu vou arrastando para o lado. Tá vendo? E vou ajustando aqui o tamanho. Tá vendo? O tamanho que eu quero. Ou então, eu posso dar também um duplo clique, né? Toque, toque, com o botão esquerdo do mouse aqui entre o G e o H. E ele ajusta automaticamente para o tamanho aqui do texto. Tá vendo? Mesma coisa se eu colocar um texto pequeno. Por exemplo, vou colocar aqui no I3, colocar aqui o 5. Né? Eu posso arrastar aqui, tá vendo? Colocar uma célula grandona. Quando eu dou duplo clique, ele ajusta, tá vendo? Como ficou bem pequeno. Então eu posso ajustar aqui tanto as colunas como também as linhas. Ó. Se eu quiser uma linha maior, tá vendo? Ó? Eu posso ajustar aqui do tamanho que eu quero. E toda vez que eu faço esses ajustes, aparece aqui, ó, olha lá, altura 15,75 ou 21 pixels. Aparece o tamanho que eu quero da linha. Então, vou supor que assim, ó, vocês vão ter que fazer um trabalho no Excel, cuja altura vai ter que ter, a altura da linha vai ter que ter 30 centímetros. Então, vocês vão vir aqui, ó, e vai ajustar até chegar no 30, ó, a altura 30,75, olha lá, 30, tá vendo? Então, a altura deu 30. Ah, vocês vão ter que ajustar a planilha onde a coluna G vai ter que ter 25 de largura. Então, vocês vão arrastando aqui até aparecer o número ali, 25. Ó, passou. 25, tá vendo? Então, aqui a gente consegue visualizar isso. Tá? E quais os tipos de dados que eu coloco no Excel? Aqui no menu Página Inicial, quando eu venho aqui onde está escrito Geral, ó, esse aqui é o formato de número. Por exemplo, aula de Excel, isso é um texto, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 555, isso aqui são números, né? Mas continua como geral. Então, essa opção aqui eu posso escolher o número, tá vendo aqui, ó? O geral é sem formato específico. Aqui eu transformo para número, aqui para moeda, contábil, data, data completa, hora, porcentagem, fração, texto, texto científico. E se eu quiser mais formatos, só clicar aqui em mais formatos, que me dá mais formatos, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar o número 5, aqui o número 5, e eu seleciono as duas, venho aqui e coloco que vai ser número, tá vendo? Olha lá, 5,00. Né? O número real, né? Que tem vírgula, né? Se eu quero transformar ele em moeda, né? Em reais, eu coloco aqui, vira 5 reais. Também ele adiciona aqui o R cifrão automaticamente. Eu quero transformar somente esse aqui em dados contábeis, né? Eu clico aqui, tá vendo?
ele arredou aqui o R-cifrão para o lado. Por exemplo, a data, vou colocar aqui 16/10/2025. Então eu tenho um formato específico para a data, ele já reconhece, tá vendo? Ó? Quando eu digito, colocar barra, ele já reconhece, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, data abreviada, que é esse aqui, e posso vir e colocar data completa, tá vendo? Ó? Ele vai mudar para a data completa. Por que ele ficou aqui com esse tanto de hashtag, né, ou o jogo da velha, ou cerquilha? Porque ele ultrapassou aqui as limitações da célula, né? O texto que ficou aqui ficou maior do que a célula. Então, quando acontece isso, eu venho aqui e vou largar aqui, né? Ou dou um duplo clique, que ele vai para o tamanho exato do texto, tá vendo? Então, esse aqui é o formato data completo, tá vendo? E tem a data abreviada. Então, aqui eu tenho tudo. Tem hora, tem porcentagem, tem texto científico, tem fração, tem texto. Isso aqui vai impactar no quê? Quando a gente for fazer um cálculo. Por exemplo, se eu colocar o número 5 aqui, outro número 5 aqui, e colocar os dois como texto, cadê o texto aqui? Ó, como texto, ó, eu não consigo fazer soma. Por quê? Ele está como texto e não é número. Então, se eu somar 5 com 5, ele vai dar 55, porque os dois são texto, né? Então, tem que transformar para número ou para geral, para poder conseguir fazer alguma operação matemática, tá? E no Excel a gente consegue também fazer algumas operações matemáticas, né? Já que eu estou aqui no assunto. Como que a gente faz isso? Vamos supor que eu coloco alguns dados aqui. Por exemplo, na linha 2, coluna F, colocar 10, 10, 10, 10, 10. Coloquei aqui nesse intervalo, dia 2 a E6, coloquei os números 10. Eu quero somar isso aqui. Como é que eu faço? Eu seleciono todos aqui, né? O que é selecionar? É deixar as células ativas, né? Então eu venho aqui e seleciono, ó. Seleciono elas. Como é que eu seleciono? Venho aqui no E2 com o mouse e puxo para baixo. Isso estou selecionando, né? Toda vez que eu clico e puxo para baixo. Ou então eu posso clicar também aqui no E2, apertar a tecla Shift do teclado, que é onde tem a setinha para cima, e apertar a setinha do teclado para baixo. Eu seleciono também. Tá vendo? Seleciono também. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o que eu quero somar e mais um, que vai ser o resultado. Então eu tenho que juntar mais um aqui, que no caso é o E7, que vai ser o resultado. Então eu venho aqui no botãozinho que tem aqui, ó, do lado direito aqui, um botãozinho de somatória. Clico nele, tá aqui no menu edição, tá vendo? Edição, tem uma borracha, tem a somatória. E ele vai dar o resultado aqui, tá? Então tem o botão de somatória.